Graça e paz, meus queridos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós em mais um dia na presença de Deus. Amém? E aí, tá tudo bem? Acordou bem? Dormiu bem? Diazinho frio hoje, nublado, mas cheio da presença de Deus. Amém? Não importa como você acordou hoje, mas que acima de tudo possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Uma vez que nós o deixamos, uma vez que nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, depositamos sobre ele a nossa confiança, o Senhor vai cuidar da gente, o Senhor vai cuidar de nós. Então, foco. Não perca o seu foco, não perca a sua esperança. Continue trabalhando, continue vigiando, continue orando. Continue ouvindo a voz de Deus, meu querido. Não deixe que nada venha te distrair, né? Porque às vezes os problemas vêm, as lutas vêm, as má notícias vêm, mas que o nosso olhar possa estar sempre no Senhor. Todas as vezes que algo chegar até nós, né, de negativo, algo para tentar nos destruir, que possamos nos lembrar de Deus. Não vamos nos desesperar, não vamos nos apavorar, mas lembrar primeiro do Senhor, para que Ele venha ter misericórdia de nós e nele venhamos encontrar força para prosseguir, para vencermos. Amém? Eu estava, querido, meditando na palavra de Deus, né? E eu estava pensando assim, o que que Deus ele requer de nós? O que que Deus ele requer de nós? Se tudo que nós temos já vem dele. Na verdade, o ar que você respira foi ele que deu, essa terra que você pisa foi ele que deu. Tudo que nós temos, a nossa vida, foi Deus quem deu. E se foi Deus quem deu, o que que ele deu, o que que Deus ele requer de nós? Se é tudo dele, se tudo pertence a ele. Querido, eu penso que nada mais é do que o reconhecimento de que tudo vem dele. E também a questão do livre-arbítrio, quando ele nos deu o direito de escolha, uma vez que nós podemos escolher em servi-lo ou não, em agradá-lo ou não, em honrá-lo ou não, e nós escolhemos servi-lo, escolhemos agradá-lo, escolhemos honrá-lo, escolhemos reconhecer que todas as coisas provêm dele, que tudo vem dele. Então, o que Deus ele requer de nós, a gente parar para pensar, nada mais é do que isso. Deus não nos fez para estarmos vivendo neste mundo como criaturas, mas ele nos fez, nos criou para sermos filho dele, né? Filhos amados, herdeiros dele. Então essa aproximação, ela precisa existir entre o homem e Deus, né? Uma vez que se nunca existir, se não existir, esse homem nunca vai ser completo, né? Como a gente tem falado aqui, porque é a presença de Deus que nos completa, né? Se fôssemos somente corpo e não alma vivente, né? Se fôssemos como os outros animais que existem na face da terra, poderíamos viver assim. Mas Deus ele soprou em nós o seu espírito e nos fez alma vivente. Então, vai existir sempre essa necessidade, essa busca pelo pela natureza real do homem, tipo, quem eu sou, essa pergunta sempre vai existir, da onde que eu vim, né? Essa pergunta, essa falta de contentamento na vida do homem, ela sempre vai existir, por mais que ele tente preencher com as coisas desta terra, deste mundo, coisas físicas, né? E não espirituais. Então Deus ele fez o homem, colocou o homem no jardim, e a Bíblia fala que na viração do dia ele vinha visitar o homem. Então a gente percebe que Deus ele criou o homem para um relacionamento. Deus ele fez o homem para se relacionar. Aí nós lemos lá em Gênesis, está lá no capítulo 3, versículo 8, que quando o homem, depois que pecou, ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. Então o pecado, ele já fez essa separação entre Deus e o homem. Repare que antes do pecado, o homem não se escondia de Deus. Mas depois que o pecado entrou na humanidade, o homem passou a se esconder de Deus. E eu fiquei me perguntando, quem sabe não seja isso que esteja acontecendo com tantas pessoas na face dessa terra. O pecado faz com que elas se afastem de Deus.
É claro que é uma coisa lógica, né, queridos? A Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Nós sabemos disso. Mas eu falo assim, no seu íntimo mesmo, sabe? A questão dele não se achar digno da presença de Deus, não se achar digno de andar com Deus, não se achar digno de ter essa presença desse Deus tão puro na sua vida, uma vez que ele é pecador, uma vez que ele olha para dentro dele e vê que ele faz tantas coisas erradas, não consegue se consertar e não consegue dar um rumo na sua vida em relação a isso. Não são poucas pessoas que estão longe de alguma congregação porque dizem que primeiro vão parar de beber, não é verdade? Primeiro vão parar de fumar, que primeiro vão parar disso, para que comecem a andar com Deus ou a serem crentes, como falam por aí, não é verdade? Mas isso realmente, de fato, de verdade existe, porque causa vergonha na pessoa, causa vergonha ao homem. Ou seja, a nudez ela foi descoberta, né? Por isso que o homem ele se escondeu da presença do Senhor. Versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis diz assim, ó: ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim porque estava nu. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Então, o que acontecera foi exatamente isso. Foi o pecado que fez essa separação entre Deus e o homem. Mas aí, querido, vem Jesus para restabelecer essa conexão entre Deus e o homem novamente. Então, é para isso que Jesus ele morreu, para que essa culpa pelo pecado, essa consciência do pecado nós sempre vamos ter. Mas essa questão de não tem mais jeito, eu sou pecador, eu vou para o inferno, eu estou condenado. Jesus ele pagou essa dívida por nós. Agora nós temos acesso novamente ao pecado, está repreendido, né? Ao céu, à vida eterna, à comunhão com o Pai. Então, uma vez que o pecado ele fez a separação, Jesus ele veio para restabelecer essa conexão. Tanto que, pensa comigo, não é verdade? Quando Jesus ele nos ensina a orar, quando está na palavra do Senhor, toda oração que nós fazemos ao Pai, nós fazemos em nome de Jesus. Porque Ele é o acesso ao Pai. Ele é o canal que nós temos, né? É o caminho que nós temos a Deus novamente. Então, querido, tome posse disso nesta manhã. Amém? Não permita que o pecado, não permita que o inimigo das nossas almas, assim como ele foi lá no Jardim do Éden, né? Ele quebrou essa conexão entre Deus e o homem através do pecado. Não permita que isso aconteça novamente na sua vida. Não permita que Satanás ele venha quebrar a sua relação com o Pai, ele venha destruir a sua relação com o Pai. Através de que ele faz isso? Através de acusações. Às vezes nós pecamos uma vez, depois cometemos o erro de pecarmos novamente naquele pecado. E Satanás vem com tudo em cima da gente, quebrando a gente, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que a gente não tem jeito pra gente. Não é verdade? Que a gente nasceu a si mesmo, que a gente vai morrer a si mesmo. Querido, isso é uma mentira do inimigo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como diz a palavra do Senhor. Então o preço que Jesus pagou foi alto demais para que Satanás viesse com uma palavra nos destruísse, quebrasse todo o sacrifício de Jesus. Então, nada que o inimigo faça, nada que você faça, poderá te afastar do amor de Deus. Poderá te afastar dessa comunhão com o Pai novamente. Porque essa relação ela foi refeita, essa ponte ela foi novamente refeita através de Jesus. Ele precisou de morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos novamente o acesso ao Pai. Então não foi qualquer coisa. Então grave isso na sua mente. Nada, nem ninguém pode atrapalhar esse acesso. Então quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nos arrependemos, Deus ele vai nos perdoar. Né? Se entre irmãos, a palavra do Senhor ela fala que quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? 7. E Jesus ele ensina não 7, mas 70 vezes 7.
Você imagina o nosso Pai Celestial, quantas vezes ele não vai nos perdoar. Então o perdão do Senhor ele é eterno. Uma vez que nós nos arrependemos, o perdão do Senhor, ele é eterno. Todas as vezes que a gente ir até a cruz, nós teremos, querido, o perdão. Nós teremos a misericórdia. É impossível isso não acontecer, porque foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele é Deus, foi Ele que nos amou. Né? Ele nos amou de tal maneira, como diz a palavra do Senhor. É uma maneira que ninguém, nem o escritor conseguiu explicar a maneira como Ele nos amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é algo além das nossas condições psíquicas de entender alguma coisa, né? Vai além da nossa compreensão, querido. O sacrifício de Jesus e o amor de Deus por nós. Então, não vamos deixar que o pecado ele venha afastar a gente da presença de Deus, mas pelo contrário, que o pecado ele venha nos aproximar de Deus. Que o pecado, todas as vezes que nós cometemos o pecado, que possamos, ao invés de se afastar, reconhecer o quanto precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Não deixe que isso seja, querido, o inverso. Deus ele fez o homem para se relacionar com ele. Pecador ou pecando, né? Pecador nós sempre seremos, pecando ou não, nós teremos um livre acesso ao Pai. O pecado faz separação de Deus, porque Deus ele não coabita com o pecado, mas onde há arrependimento existe o perdão, né? E se somos perdoados, o acesso novamente a Deus, ele é liberado. Então, o Senhor ele nos corrige, o Senhor ele nos mostra o caminho e estamos ali diariamente na presença de Deus, diariamente servindo a Deus, diariamente em contato com o Pai, errando, mas consertando, queridos, de glória em glória, e prosseguindo e conhecendo em prosseguir ao Senhor diariamente. Essa é a vida que Deus ele tem pra gente. Então não há vida de separação. Pecou, pronto, Deus não me quer mais, Deus me rejeita, isso não existe. Então, se o inimigo da sua alma está te acusando de alguma forma em relação a isso, saiba que infinitamente Deus é maior para nos perdoar. Né? Ele é maior que todo o pecado, ele é maior do que toda a culpa. Então, o que Deus ele requer de nós não ser isso? Esse reconhecimento de que nós precisamos dele, de que nós necessitamos dele, da companhia dele, e usamos esse livre-arbítrio que ele nos deu para andarmos com ele e não vivermos neste mundo nas nossas próprias razões, nas nossas próprias convicções, nos achando autossuficientes. Quem é Deus para mim? Eu não preciso de Deus. Esse tipo de coisa, querido, que desagrada, entristece o coração do Pai. Isso nos lembra até mesmo o filho pródigo, que sendo filho daquele pai, pegou tudo aquilo que tinha e foi gastar no mundão. Ou seja, me dá tudo que me pertence, que é meu, que eu vou fazer o que eu quero com aquilo que me pertence, com aquilo que eu tenho direito. Então, Deus ele te deu uma vida. Deus ele te deu o ar que você respira. Deus ele te deu um corpo, te deu saúde. E o que você vai fazer com essa vida? Fala para mim. Você vai gastar nos vícios, você vai gastar na bebida, você vai gastar no álcool, nas drogas, você vai destruir tudo aquilo que Deus ele te deu? Ou você vai devolver a ele em gratidão? Ou você vai reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, vem e provém dele? E vai andar com ele, vai ter um relacionamento com ele. Então, querido, é uma atitude que a gente toma quando a gente vira as costas para Deus. Porque isso nada mais é do que virar as costas para Deus. O que aquele filho pródigo fez? Me dá tudo que é meu, saiu de casa, o que ele fez? Deu as costas para o pai e foi para o mundão. E quantas pessoas têm feito isso nesses últimos dias? A mesma coisa, queridos. Tem vivido como se não houvesse amanhã, fazendo o que quer da sua vida. Na verdade, só nos prazeres da carne, só nos prazeres do mundo, e se esquecendo de Deus. Como que essas pessoas podem achar que vão ter alguma coisa de Deus? Se estão vivendo como elas querem
e nas garras de Satanás, do Deus desse século. Então, se essas pessoas continuarem assim neste caminho, com certeza o fim delas vai ser a condenação eterna, a perdição. Porque viraram as costas para o Pai, viraram as costas para Deus, né? Se elas não reconhecerem e voltarem, né? Graças a Deus, essa história do filho pródigo, ela tem este final, onde o filho lá, comendo as bolotas dos porcos, vivendo uma vida destruída, onde se destruiu, gastando tudo aquilo que tem, né? Ele percebeu que a vida de verdade era na presença do Pai, a vida de verdade era na companhia do Pai. Então, se não houver esse arrependimento, se não houver esse reconhecimento a tempo, querido, vai ser perdição eterna. Então você que talvez que esteja me ouvindo, esteja vivendo essa vida como o do filho pródigo, vivendo dissolutamente, fazendo o que quer da sua vida. Você colocou na sua cabeça que quem manda na sua vida é você, que ninguém paga suas contas, que eu faço o que eu quero, eu saio mesmo, eu bebo mesmo, eu me prostituo mesmo, eu me drogo mesmo, a minha vida mando eu. Quem sabe você esteja vivendo assim, desta maneira. Então, ainda há tempo de você voltar para casa. Ainda há tempo de você reconhecer que você é filho de Deus. Que o mais importante você deixou para trás, que é a presença do Pai. O mais importante você deu as costas, que é a presença do Pai. Que tudo isso que você está vivendo, a qualquer momento vai acabar. E tomara que não seja tarde demais. Então, a decisão que você precisa fazer é voltar. É voltar correndo antes que seja tarde demais. Antes que o inimigo que está aí neste mundo, que está aí onde você está vivendo, onde você está fazendo tudo que você quer, arrebate a sua alma e não tenha mais jeito para você. Então, se arrependa, querido, e volte. Volte, porque o Pai sempre vai estar de braços abertos para te receber. Então, meus queridos, o que me fez pensar nesses últimos dias, né? É isso. O que a gente faz com o livre-arbítrio. O que a gente faz com esse direito de escolha que o Pai ele nos deu. Que o Pai ele colocou em nós. Você pode escolher, como aconteceu lá. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim você não vai comer. Ou seja, Deus ali, ele não fez do homem um fantoche, sabe? Pegou, formou, criou alguém, colocou lá, eu faça isso, faça aquilo outro. Não, ele deu um direito dele escolher. Então que a sua escolha seja obedecer a Deus. Que a sua escolha seja agradar a Deus. Que a sua escolha seja caminhar com Deus, né? Ouvindo os seus preceitos, ouvindo a sua voz através da palavra da Bíblia, das Sagradas Escrituras, através do seu Espírito, que sempre fala ao nosso coração. Sempre, querido, ele vai falar ao nosso coração. Não pense que esta voz que está ecoando dentro de você, sempre que você se lembra de Deus, é algo da sua imaginação, é algo não. Esta voz que ecoa dentro de você é o teu espírito clamando por Deus. É o teu espírito implorando para que você se dobre, para que você se volte para o seu Criador, aquele que te formou a sua imagem e semelhança. Então não fuja disso, não corra disso, né? E escolha viver com Deus, escolha andar na presença de Deus. Use o seu livre-arbítrio para isso e não para fazer da sua vida aquilo que você quer. Amém, queridos? E a minha oração nesse dia é para que toda a nossa vida ela seja assim. Toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente for fazer em relação à nossa família, em relação à nossa casa, que possamos orar a Deus. Né? Se você às vezes não é casado, ainda não tem uma vida familiar, eu falo esposa, filhos, que você possa orar ao Senhor e pedir a Deus a direção. Senhor, prepara para mim uma namorada, prepara para mim uma noiva, prepara para mim uma esposa, para que tudo, querido, te suceda bem, para que Deus ele te livre das más namoradas, das más esposas, para que você tenha um bom casamento, faça um bom casamento. Você precisa orar a Deus, colocar diante do Senhor a sua vida. E se você que já é casado, Senhor,
Direciona o meu lar, a minha casa, a minha família. Toma minha esposa em tuas mãos, o meu trabalho. Querido, a nossa vida, ela precisa estar em Deus. Todas as manhãs, a gente precisa acordar e se lembrar primeiramente do Senhor. Se lembrar que se a gente colocou o pé no chão, tirou da cama e colocou no chão, é porque o Senhor permitiu. É porque a boa mão dele está com a gente. Porque, queridos, nós não somos nada. Cada dia que passa, eu vejo isso. Cada dia que passa, eu vejo o quanto nós precisamos de Deus. Ontem à noite nós recebemos uma notícia, né? A gente viu pelas mídias sociais que um casal de missionários, eles perderam um filho da noite para o dia. Né? Uma criança tão nova, 6 meses, me parece. E simplesmente faleceu, queridos, enquanto dormia. Então a gente vê o quanto nós não somos nada e o quanto nós precisamos de Deus. E a gente começa a imaginar a dor desses pais. E a gente começa a imaginar se fosse com a gente, o que seria da gente, como que a gente reagiria. E bate um desespero no nosso coração, e bate um desespero na nossa alma. Aquela pergunta, Senhor, será que eu suportaria? Será que eu aguentaria? Será que eu não te negaria? Será que eu não entraria em colapso? Será que as minhas emoções aguentariam? Né? Querido, então, quem somos nós sem Deus? Você vê uma criança, dormiu, não acordou mais. 6 meses de vida, morte súbita. Então, estamos livres disso? Se temos um Deus que criou todas as coisas, que tem o controle de tudo, querido, de tudo, de tudo, de tudo. Como que a gente vai prever estas coisas? E como nós suportaremos as adversidades enquanto a gente estivermos aqui nesta terra, que a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Como que a gente vai suportar algo assim se a gente estiver longe da presença de Deus? Se a gente não entender, ou pelo menos entender nós não vamos, mas estarmos do lado daquele que controla todas as coisas. Porque numa situação dessa, querido, é só Deus mesmo. É só o Espírito Santo mesmo para consolar, para confortar. Então, mais uma vez, né, que o Espírito Santo ele possa consolar essa família, né? Os pais, os avós, né? Nós conhecemos os avós. Então, que o Espírito Santo ele possa consolar, né, essa família nesse momento tão difícil que eles estão passando. Isso só nos faz pensar, querido, o quanto nós precisamos da presença de Deus, o quanto nós somos pó. É isso, o quanto nós somos pó. Então, que a nossa vida ela possa estar no Senhor. Amém, amados? Você possa, dia após dia, se conscientizar disso. Eu preciso de Deus. Eu preciso andar com Deus. Porque Deus não me fez para viver como criatura, perambulando neste mundo, sem rumo, sem direção. Deus ele me criou e me fez para ser filho dele, é isso que eu sou. Filho, imagem e semelhança de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso me comportar como tal, tomando posse daquilo que Deus ele tem para mim, tomando essa paternidade para minha vida, declarando que eu sou filho de Deus, eu vou andar lado a lado com o meu Pai. Repare que tudo que o pai tem, o filho também tem. Então, né, eu posso ver assim com o meu filho, tudo aquilo que eu desfruto, o meu filho também desfruta. E por que seria diferente com Deus? Né? Então, nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus ele tem para nós. E o mais importante, meus amados, que Deus ele tem para nós é a vida eterna. Não se esqueça disso. No mundo aqui a gente vai ter aflição porque a gente está aqui. Mas o que nos espera é uma vida eterna ao lado de Deus, como filhos dele que somos. Isso tudo aqui é um preparatório, é uma escola, é Deus moldando o nosso coração, o nosso caráter, para que possamos entrar no céu, para que possamos morar com Ele. Amém, meus amados? Então, que Deus nos abençoe mais um dia, abençoe a nossa casa, a nossa família, que todos sejam abençoados, que a nossa vida seja direcionada pelo Senhor. Amém? Até uma próxima, se assim Deus permitir.